Bem-vindos ao curso Noções Básicas do Grego Bíblico. Nesta aula, estudaremos sobre as acentuações. Então, pegue seu caderno e a sua caneta e vamos ao estudo. A acentuação no grego koiné é semelhante ao nosso português, que servem para facilitar na pronúncia e diferenciar certas características relevantes à tonicidade da palavra. Nisso temos 3 tipos. Como podemos averiguar, o primeiro é o acento agudo. O acento agudo, muito similarmente ao nosso português, ela traz a tonicidade, como aqui vemos no exemplo, a palavra cosmos. Cosmos. Vemos aqui o ômicron e acima dele temos aqui o acento agudo. A palavra cosmos significa mundo. O segundo exemplo é o acento grave. Também é semelhante ao nosso português. E a palavrinha exemplo é theos. Theos, que significa Deus. Ela basicamente é a mesma coisa, tá? Do acento agudo, trazendo a tonicidade, trazendo um peso na palavra. Como, por exemplo, em nosso português, temos a palavrinha chamada café. Café. Então, o acento agudo, ele traz um peso, fazendo com que ela se torne uma tônica. A mesma coisa sucederia se, por exemplo, a palavra café fosse com acento grave, contudo, apontando para o lado esquerdo. Também ficaria a mesma pronúncia, café, café. Assim sucede no grego koiné. Um terceiro exemplo temos aqui, os circunflexos, que também são bem semelhantes ao nosso português, fazendo com que a pronúncia seja mais fanha. Então, estamos aqui como exemplo a palavra fos, que é luz. Como vemos aqui o circunflexo, tornando acima do ômega um pouco mais fanho. Então, é fos. Essas são as 3 acentuações no grego koiné. Existem também 2 aspirações que são semelhantes às nossas aspas. Contudo, se diferenciam no grego por conta da mudança provocada na fonética, como veremos a seguir. Existe no grego a aspiração branda, como você está vendo na tela. A branda, ela tem essa inclinação como se fosse para a esquerda. A palavra exemplo é apólime, que significa perecer. Ela está aqui sobre o alfa. Como você pôde ouvir, não sofre nenhuma alteração sobre a palavra. Então, apólime continua com a mesma pronúncia, mesmo tendo uma aspiração branda. Contudo, nas aspirações ásperas, como você pode ver aqui na tela, com essa inclinação para a direita, temos aqui a palavra exemplo, hieron. Hieron. Então, aqui ela está sobre o iota e sofre, sim, a mutação na pronúncia. Como, por exemplo, uma palavrinha aqui, muito conhecida, é a palavra onda? Não. Como é que você fala? Honda. O H tem som de R. Assim se sucede com a aspiração áspera. Toda vida que uma vogal estiver sobre ela, uma aspiração áspera, é como se antes da vogal houvesse um R.
Então você não pronuncia hieron, mas sim hieron. Hieron. Como se houvesse um R, semelhança com o inglês, que o H tem som de R. Uma observação é que toda palavra que começa com vogal no grego koiné terá uma aspiração. Dependendo da fonética, ela pode ser branda ou áspera. As pontuações, que existem 4 tipos de pontuação no grego, no qual se assemelham ao português, são elas a vírgula, que servem para separar os elementos na oração. Existe também o ponto, da mesma forma, que indica o fim de uma frase. Existe também um ponto alto, como você vê aqui. É um sinal que indica a introdução de certa expressão, como, por exemplo, no português, como fosse 2 pontos. 2 pontos. Como se tivesse uma continuidade de uma expressão em uma oração. Como, por exemplo, aqui, são elas 2 pontos. E há continuidade aqui no conteúdo. Então, quando há um ponto alto, ela indica esta forma, como no português. E o 4º ponto é o ponto e vírgula, como vemos aqui. É utilizado em perguntas diretas. Então, em semelhança com o português, o ponto e vírgula nada mais é do que o ponto de interrogação. É o ponto de interrogação no português. Também pode ser o ponto de exclamação, assim como sucede ao português. No grego koiné, você vai definir se ele é uma interrogação ou uma exclamação, dependendo, obviamente, da leitura do contexto. Algumas observações. Os textos originais em grego koiné não existiam essas acentuações ou aspirações. Todas as palavras eram maiúsculas, não obtendo parágrafos, nem espaço entre as palavras, apenas escritas em colunas, com a quantidade limitada de linhas. Foi inserido tal recursos para melhorar a orientação na leitura dos textos, pois, dadas as circunstâncias, até os dias atuais, ler os originais sem as inserções é muito desafiante. Era muito difícil você pegar um códice para ler. Então, quando foi inserido as acentuações, inserido as aspirações e tantas outras, foi para facilitar na nossa leitura. Como podemos ver no exemplo, o códice sinaítico. Então, vemos aqui o exemplo, tá, desse código de João 1. Então, você pode tirar as suas conclusões. Olha como era. Colunas, 1, 2, 3, 4 colunas, tá? Como você pode visualizar aqui. Tudo junto. Não havia separação nenhuma. Acentuação nenhuma, como você pode ver. E aqui é João 1. Então você vê a complexidade como era. Todas em maiúsculas. Até hoje, para muitos estudiosos que se aprofundam nas críticas textuais, no grego koiné, é complicado. Então, quando há feitas as inserções, então isso melhora bastante e significativamente. Agora, para finalizar nossa aula, temos uma atividade de fixação. E nessa atividade é exigido que você identifique no versículo bíblico as acentuações e suas aspirações, circulando-as, tá? Circulando-as. Como você pode ver aqui, aqui está João 1:1, que diz em grego koiné, en arche en hologos,
kai ho logos en proston theon, kai theos en ho logos. Então, no início, princípio ou começo, era ou estava o verbo ou a palavra. E o verbo era ou estava com o Deus. E a palavra era divino. Divino. Essa é a tradução, que possamos dizer mais fidelíssima, ao grego koiné. Então eu quero que você, como atividade aqui, circule, tá, as situações, as aspirações, e juntamente determine se ele é um acento agudo, se ele é uma áspera branda. Então você vai circular e vai, assim como você assistiu na aula, vai determinar a nomenclatura desses acentos. Repetindo novamente, para que você possa aprender João 1:1 em grego koiné. En arche en ho logos. Kai ho logos en proston theon. Kai theos en ho logos. Novamente, a tradução. No início era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era divino. Assim, finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe. E até a próxima aula, se assim Deus permitir, graça e paz.